A Divina Revelação do Inferno Parte 7. Túnel do Medo. Tentei me lembrar de todas as pregações que eu ouvi sobre o inferno, mas confesso que nada do que escutei compara-se com as coisas tão terríveis que o Senhor me mostrou aqui. O inferno é infinitamente pior do que qualquer coisa que possamos pensar ou imaginar. Me dói tanto saber que as almas que estão agora no inferno permanecerão lá pela eternidade. Não há como sair. Estou determinada a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvar as almas daqueles horrores. Devo pregar o Evangelho a todos que encontrar, porque o inferno é um lugar assustador e este relato é totalmente verdadeiro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Se os pecadores não se arrependerem e crerem no Evangelho, eles certamente acabarão ali. Creia no Senhor Jesus Cristo e clame a Ele para salvá-lo do pecado. Leia os capítulos 13 e 14 do Evangelho de João e, por favor, leia este livro de capa a capa, para que você possa entender mais sobre o inferno e o mundo vindouro. Ao ler, ore para que Jesus entre no seu coração e lave os seus pecados, antes que seja tarde demais. Jesus e eu caminhamos pelo inferno. O caminho era seco, rachado queimado e de um solo árido. Eu olhei para baixo para as fileiras de buracos que iam tão longe quanto podia ver. Estava muito cansada. O meu coração e até o meu próprio espírito estavam quebrantados por tudo que eu havia visto e escutado, e por saber que havia ainda mais para ver. Jesus, me dá a força para continuar, eu clamava. Como Jesus ia à frente, eu caminhava logo atrás dele. Eu estava cheia de tristeza com todas as coisas horríveis que eu tinha visto. Ficava imaginando se o mundo iria acreditar em mim. Olhei à minha esquerda, à minha direita e atrás de mim haviam buracos de fogo que iam tão longe quanto podia enxergar. Eu estava cercada pelo fogo, pelas chamas e pelas almas queimando. Gritei de puro terror. O horror e a realidade do que eu estava vendo eram maior do que podia suportar. Ó terra, arrependa-se, gritei. Meu espírito era sacudido pelos soluços enquanto caminhava com Jesus. Imaginava o que vinha pela frente. Pensava no que a minha família e os meus amigos estavam fazendo. Oh, como eu os amava! Lembro-me de como eu pequei antes de voltar para Jesus, e dei graças a Deus por ter voltado antes que fosse tarde demais. Jesus disse e me explicou. Nós estamos para entrar agora no túnel que nos levará para as entranhas do inferno. O inferno tem a forma de um corpo humano, deitado no centro da terra. O corpo está deitado de costas, com os braços e as pernas esticados. Assim como eu tenho um corpo de crentes, o inferno também tem um corpo de pecado e morte. Assim como o corpo de Cristo é formado diariamente, o corpo do inferno também é. No nosso caminho pelo túnel, passamos pelos buracos flamejantes, com os choros e os gemidos das almas perdidas ecoando nos meus ouvidos. Alguns clamavam por Jesus enquanto nós passávamos. Outros tentavam escalar e sair dos buracos de fogo, tentando alcançá-lo. Mas não conseguiam. Era muito tarde. Muito tarde, o meu coração gritava. O rosto de Jesus estava sempre com uma expressão desoladora enquanto caminhávamos. Eu me lembro de olhar para os buracos de fogo e me lembrava de quantas vezes havíamos feito churrasco em nosso quintal e de quando olhávamos os carvões queimando em brasa, após ficarem ardendo por horas. Era muito parecido com o que eu estava vendo no inferno. Eu me sentia tão agradecida quando entramos naquele túnel. Pensei que o túnel com certeza não poderia ser tão ruim quanto os buracos. Mas como estava enganada. Assim que entramos, comecei a ver cobras enormes, ratazanas e muitos espíritos malignos, todos fugindo da presença do Senhor. As serpentes sibilavam. E os ratos guinchavam. Haviam muitos sons diabólicos. Víboras e sombras negras nos cercavam. Jesus era a única luz que podia ser vista no túnel. Ficava juntinho dele o máximo que eu podia. Haviam demônios e diabos por todos os lados da caverna, todos eles se dirigiam para algum lugar acima e fora do túnel. Mais tarde descobri que esses espíritos malignos estavam indo para a terra executar as ordens de Satanás. Sentindo que eu estava com muito medo daquele lugar escuro, sujo e úmido, Jesus disse: Não tenha medo, logo chegaremos ao final deste túnel. Devo mostrar-lhe estas coisas. Vem, siga-me. Cobras gigantescas deslizavam por nós. Algumas das cobras tinham quase 1,5 metro de diâmetro e 8 metros de comprimento. Odores pesados, sujos, empestavam o ar e espíritos malignos estavam por todo lugar.
Jesus falou: logo estaremos no ventre do inferno. Esta parte do inferno tem cerca de 28 quilômetros de altura e quase 5 quilômetros de comprimento em círculo. Jesus me deu as medidas exatas. Farei o melhor que eu puder para escrever e dizer o que eu vi e ouvi. Farei isto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a vontade de Deus seja feita. Eu sabia que Jesus estava me mostrando todas estas coisas, para que eu pudesse advertir os homens e as mulheres do mundo a evitar o inferno a qualquer custo. Querido, se você estiver lendo este livro e ainda não conhece a Jesus, pare agora mesmo, se arrependa dos seus pecados e convide-o a ser o seu Salvador. Atividade no inferno. Na nossa frente eu podia ver uma luz fraca e amarelada. Jesus e eu havíamos saído do túnel do medo e agora estávamos num lugar elevado e sujo divisando o ventre do inferno. Até onde a minha vista alcançava, havia muita atividade acontecendo no centro e entranhas do inferno. Paramos e Jesus falou: vou levá-la pelas entranhas do inferno e vou lhe revelar muitas coisas. Vem, siga-me. Nós dois continuamos a caminhar. Jesus disse: Há muitas coisas terríveis à nossa frente. Elas não são frutos da imaginação de alguém, mas são reais. Tenha a certeza de dizer aos seus leitores que os poderes demoníacos são reais. Diz a eles também que Satanás é real, e que os poderes das trevas são reais, mas diga-lhes que não se desesperem, porque se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Tão certo quanto o céu é real, o inferno também é real. Deus quer que você esteja a par do inferno e Ele quer salvá-lo desse lugar. Deus quer que você saiba que você tem uma saída, e este caminho é Jesus Cristo, o Salvador da sua alma. Lembre-se, só aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão salvos. Chegamos à primeira atividade no ventre do inferno. Era à direita de onde nós entramos, sobre uma pequena colina, num canto escuro do inferno. Lembrei-me das palavras do Senhor quando ele me disse: parecerá às vezes que eu a abandonei, mas não será assim. Lembre-se que eu tenho todo o poder no céu e na terra. Algumas vezes os espíritos malignos e as almas perdidas não nos verão, ou saberão que estamos aqui. Não tema. O que você está para ver é real. Estas coisas estão acontecendo exatamente agora e continuarão a acontecer, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. Leitor, tenha certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. À nossa frente eu podia ouvir as vozes e os gritos de uma alma atormentada. Subimos uma pequena colina e olhamos de lá. Uma luz alumiava o lugar, por isso, podia ver claramente. Eram os gritos de um homem. Ouçam, disse Jesus. O que você vai ver e ouvir é verdadeiro. Prestem atenção, vocês ministros do Evangelho, porque estas declarações são fiéis e verdadeiras. Acordem evangelistas, pregadores e mestres da minha palavra. Todos vocês que foram chamados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver em pecado, se arrependa ou perecerão da mesma forma. Subimos cerca de 5 metros acima daquela atividade. Lá, vi vultos pequenos, vestidos de preto, circundando um objeto parecido com uma caixa. Ao me aproximar, percebi que se tratava de um caixão real. 12 demônios, com lanças afiadas, marchavam ao redor dele, cantando e rindo. Eles enfiavam as lanças em pequenos orifícios no caixão por pequenos orifícios em fileira no lado de fora. Havia uma sensação de medo intenso no ar, e eu tremia diante daquela cena com que via diante de mim. Jesus conhecia os meus pensamentos porque ele disse: Filha, há muitos tipos diferentes de sofrimentos para estas almas. Há um castigo bem maior para aqueles que pregaram o Evangelho e depois voltaram ao pecado, ou para aqueles que não obedeceram ao chamado de Deus para as suas vidas. Ouvi um grito tão horrível que encheu o meu coração de aflição. Não há esperança, não há esperança. Ele dizia. O grito desesperado vinha do caixão. Era uma lamúria interminável de remorso. Oh, como é horrível! Eu disse. Venha, disse Jesus. Vamos chegar mais perto. Logo após, ele caminhou para onde estava o caixão e olhou para dentro. Eu o segui e olhei também para dentro. Parecia que os espíritos malignos não nos podiam ver. Havia uma névoa suja e acinzentada, que permeava o caixão por dentro. Era a alma de um homem.
Enquanto eu olhava, os demônios espetavam suas lanças na pobre alma no caixão. Jamais esquecerei o sofrimento daquela alma. Clamei a Jesus: tire-o dali, Senhor. O tormento da sua alma era uma visão horrível. Se pelo menos ele pudesse se livrar. Eu puxei a mão de Jesus e implorei que libertasse o homem daquele caixão. Jesus: filha, calma, aquieta-te. Quando o Senhor falou, o homem nos viu. Ele disse: Senhor, Senhor, me livra. Tenha misericórdia. Olhei para baixo e vi uma poça de sangue. Havia uma alma diante dos meus olhos. Dentro da alma havia um coração humano e o sangue jorrava dele. Os golpes das lanças estavam literalmente dilacerando seu coração. Ele é atormentado dia e noite, disse o Senhor. Foi colocado aqui por Satanás e é ele próprio quem o atormenta. O homem gritava: Senhor, agora eu pregarei o evangelho verdadeiro. Eu falarei sobre o pecado e sobre o inferno. Mas por favor, me ajude a sair daqui. Jesus disse. Este homem não me ouviu. Quando eu chamei, ele não me ouviu. Amou a vida fácil. Eu chamei por diversas vezes ao arrependimento, contudo. Ele não voltou para mim, então morrer e veio direto para cá. Agora Satanás o atormenta por um dia ter pregado a minha palavra e salvado almas para o meu reino. A divina revelação do inferno. Parte 8. As entranhas do inferno. Continua no próximo vídeo.